CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas. A gente vem dando aqui várias informações em relação a mortes ocorridas nos últimos dias ali na região de Fronteira. 6 brasileiros suspeitos de participação em uma chacina nesse fim de semana em Pedro Juan Cabaleiro, fronteira com Ponta Porã, estão presos. Com eles foram apreendidos automóveis, celulares, joias e documentos. O suposto carro utilizado no crime foi encontrado incinerado, ainda no fim de semana também. Essa chacina foi no sábado, quando a filha do governador do departamento de Amambai, Hayley Caroline Acevedo, e mais 3 pessoas saíam de uma festa. Segundo a polícia paraguaia, 110 disparos foram efetuados contra as 4 vítimas que morreram no local. O alvo seria Osmar Vicente, de 32 anos, conhecido como Bebeto, atingido por 31 disparos. Além da filha do governador de Amambai, 2 brasileiras estão entre as vítimas dessa chacina. Uma delas era, inclusive, de Dourados. E no fim da tarde de sexta-feira, do lado brasileiro da fronteira, também foi assassinado o vereador Farid Afif enquanto andava de bicicleta pelas ruas de Ponta Porã. No final de setembro, um ex-vereador também de Ponta Porã e um candidato a vereador em Pedro Juan Cabaleiro também foram mortos a tiros na região de Fronteira. Na parte brasileira da fronteira, a segurança segue reforçada, segundo o secretário de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul, Antônio Carlos Videira. E agora, a gente vai continuar conversando sobre esse assunto para tentar entender essa questão, né? Trazer mais informações desse assunto que, inclusive, ganhou repercussão nacional. Eu vou conversar com o delegado Clemir Vieira Júnior, que é delegado regional de Ponta Porã. Eu começo já agradecendo a sua participação aqui, delegado. Muito obrigada por atender a gente nesse feriado, viu? Bom dia. Bom dia, delegado. Delegado, o senhor já me adiantou aqui que as investigações estão sendo feitas pela polícia paraguaia, essas investigações que envolvem a chacina em Pedro Juan Cabaleiro nesse fim de semana, e que as investigações em relação à morte do vereador, né, aqui de Ponta Porã, estão sendo feitas pela Delegacia de Homicídios, pelo delegado Carlos Delano. Nós, inclusive, entramos em contato com ele, ele já respondeu, né, disse que realmente está investigando, mas que no momento não pode repassar informações sobre isso, até para não atrapalhar o trabalho. Eu queria que o senhor falasse para a gente, no âmbito geral, né, da situação ali na fronteira, porque sempre que a gente tem notícia assim, de mortes, né, muitas mortes em poucos dias, vem essa questão da discussão envolvendo briga por território, em relação ao tráfico de drogas, em relação ao tráfico de armas também. Sempre que algum chefe de facção, enfim, ali na região é preso ou é morto, eles começam a brigar por espaço. Mais uma vez, estamos falando disso nesse momento, delegado? Já podemos adiantar? Com relação aos fatos específicos mencionados nesse momento, nós não podemos afirmar que se trata de guerra ou a motivação desse crime, porque ainda estão sob investigação, né? Essa chacina, investigação pelas autoridades paraguaias, e o homicídio do vereador, o vereador Farid Afif, está em investigação pela Delegacia Especializada de Homicídios. Então agora, de uma forma geral, existe realmente nessa região de fronteira uma guerra por espaço, por território, por domínio, e nessa guerra ocorrem os homicídios. E também as desavenças entre a própria facção, a própria organização criminosa, pode haver desentendimento entre eles, e a organização assassinar os próprios membros. Também isso ocorre. É típico dessa região de fronteira, a posição geográfica. Então, e as autoridades estão atentas a isso e desdobrando esforços para o combate a esse problema.
E como a polícia brasileira está atuando nessa questão no momento? Lembrando que a gente sabe que é a polícia paraguaia quem está conduzindo as investigações em relação à chacina e em relação à morte do vereador aqui, a Delegacia de Homicídios do lado brasileiro. Como vocês estão atuando, delegado? Com relação à investigação do assassinato do vereador Farid Afif, a Delegacia Especializada em Homicídios está presidindo os trabalhos. Há uma força-tarefa sob a presidência da Delegacia de Homicídios. Agora, com relação ao fato ocorrido no Paraguai, em que pese ter ocorrido em território estrangeiro, ante a região de fronteira, a proximidade, as autoridades brasileiras não ficam alheias ao problema. Houve um reforço no policiamento, tanto da Polícia Militar, da Polícia Civil, a Secretaria de Segurança, a Secretaria Estadual de Segurança determinou esse reforço e estamos prontos para qualquer ação em território brasileiro, decorrente de nossas investigações ou através de solicitação das autoridades paraguaias para qualquer ato em nosso território. Existe uma informação circulando de que esses brasileiros presos, esses 6 brasileiros presos que foram levados para Assunção, podem ser expulsos do Paraguai. O que a gente pode falar disso, delegado? A decisão sobre a expulsão ou a extradição desses brasileiros ficará a cargo das autoridades paraguaias. E caso sejam encaminhados ao Brasil, serão recebidos pelas autoridades brasileiras. No caso, é a Polícia Federal que recebe o brasileiro expulso ou extraditado de outro país. Mas, por enquanto, temos que aguardar a decisão das autoridades paraguaias. Existe alguma conclusão em relação à possibilidade de essas mortes estarem ligadas? Existe alguma informação em relação a isso, delegado? As mortes que eu digo do vereador, né, e de outros políticos do lado de cá, e a questão da chacina, a gente já pode falar alguma coisa em relação a isso? Não, como os fatos ainda estão em investigação, mas pelas informações preliminares, não há nenhum indício de ligação entre os dois fatos. Tá? Tem as circunstâncias diferentes, modus operandi, então, por enquanto, nós não temos nenhum indício de ligação entre esses fatos. E também não se sabe ainda a motivação disso tudo. A gente levantou esse questionamento no início da entrevista aqui em relação a uma possibilidade de disputa por território, mas pela troca de informação que vocês têm aí com a polícia paraguaia, nesse momento ainda não temos também uma conclusão em relação à motivação. Ainda não, porque as investigações ainda estão em andamento, né? A polícia paraguaia está efetuando os trabalhos, cumprindo mandados de busca, com mandados de prisão, e por enquanto não há uma conclusão, e caso haja, ainda não foi compartilhado conosco, pelas autoridades paraguaias. Delegado, como está o clima aí na região de fronteira? As pessoas estão com medo? Existe a possibilidade de termos mais mortes aí nos próximos dias? Existe alguma informação em relação a isso? Quando ocorrem esses crimes, a população fica sensibilizada. São casos de repercussão. E o clima realmente é de tristeza, de comoção. Isso a sociedade local sente quando isso ocorre. Agora, sobre a possibilidade de mais mortes, né, nós estamos trabalhando para que não ocorra, para que a justiça seja feita de forma eficaz e célere. E para a gente encerrar, delegado, sempre que existe aí uma possibilidade de disputa por território, e aí o que abre, né, é uma outra possibilidade em relação à briga de facções. Hoje, inclusive, aí a gente trouxe com o nosso correspondente de Ponta Porã, está tendo até uma carta aberta de facções criminosas, né? Algo que está circulando aí na região. A polícia monitora, então como é que é feito? O que o senhor pode falar para a gente desse trabalho, assim, né? Quando surge essa possibilidade de uma disputa por território, como é que a polícia age? Eu sei que tem informações que vocês não podem divulgar, mas como é que a polícia age para tentar evitar, né, essa guerra, como a gente chama popularmente? A polícia está sempre atenta, buscando obter todas as informações no campo das investigações dos casos específicos e também dentro da inteligência em geral, o compartilhamento de informações. Então a polícia está sempre atenta e buscando se antecipar a eventuais ações criminosas. Delegado, muito obrigada pela sua participação. Eu agradeço novamente o senhor atender a gente aí nesse feriado para conversar sobre essa questão que preocupa bastante nesse momento aí na fronteira. Um ótimo dia para o senhor. Um bom dia, obrigado.
CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas.